Começando agora mais um Fagulhas de Luz, nessa quarta-feira, para você ligado nas redes sociais do escritor espírita Sidney Fernandes, na Rádio SEAC, na 87 FM de Bauru, trazendo para você mais uma pergunta nesse nosso momento de reflexão. De segunda a sexta, nós temos esse encontro marcado, aqui onde você nos ouve ou nos assiste. Estamos sempre, todos os dias, nesse mesmo horário, aqui nessa rede social ou nesse meio de comunicação. Hoje, terça-feira, e nós estamos há algum tempo já fazendo algumas perguntas. O Sidney responde para a gente e traz aí algumas dicas de como seguirmos na nossa vida, de como colocarmos a mão na massa. E você também pode fazer a sua pergunta. 3206-8587, o nosso código é o 14. Você pode mandar uma mensagem para esse número de WhatsApp, também para o 14 3223 1948 e para 1948@uol.com.br. Não se preocupe se você não conseguiu anotar, caso você esteja ouvindo pela Rádio SEAC ou pela 87 FM, acesse o nosso canal do YouTube, Sidney Fernandes, Escritor Espírita, também a página do Facebook e lá no rodapé, também o Instagram, né? No rodapé passa ali todas essas informações. A pergunta de hoje, Sidney Fernandes, é a seguinte: quando um idoso é abandonado num asilo pelos seus filhos e desencarna nessa situação, pode ser que ele chega no plano espiritual com algum outro sentimento complicado? Como ele chega no outro plano, Sidney? Seja bem-vindo ao Fagulhas dessa quarta-feira. Bem, Theo, antes de responder essa pergunta do idoso, eu quero dizer que na segunda-feira você me perguntou a respeito dos pressentimentos. E eu queria só fazer um adendo aí, dizendo que realmente há pessoas em grupos assim que sempre têm um discernimento a mais, sempre sabe, assim, de antemão, qual o melhor caminho. Então, existem muitas pessoas com esse dom. É um dom que vamos chamar de anímico, não propriamente uma mediunidade, porque não se comunica com espíritos, mas é uma faculdade interessante. Na terça-feira você me perguntou sobre Jesus, e eu depois me lembrei de que eu saiba, tirando aqueles que conviveram com Jesus na época que ele esteve na Terra, depois disso eu não tive mais notícias de quem tenha tido contato com Jesus. Tamanha a elevação desse espírito, que já era puro e perfeito antes de nós nascermos, antes mesmo de a Terra ter condições de habitabilidade. Quanto ao idoso, quando nós desencarnamos, Theo, a nossa visão de vida muda completamente. Nós passamos a ver as coisas sob o ponto de vista espiritual. Uma doença, um abandono, uma solidão passam a ser encarados por nós como uma situação assim que nos ajudou, nos auxiliou, nos fez refletir mais. E a não ser que a pessoa tenha assim uma índole muito má, dificilmente um idoso vai para o plano espiritual com mágoa. Ele vai entender que aquela situação foi talvez até solicitada por ele, foi necessária ao seu aperfeiçoamento, foi a lixa que desbastou as suas arestas, é uma espécie até, vamos dizer assim, de preparação da sua ida para o plano espiritual. André Luiz nos fala isso num capítulo do livro Libertação, não, Ação e Reação, melhor, livro Ação e Reação, em que ele fala no capítulo Sanções e Auxílios dos preparativos que são desenvolvidos pelo plano espiritual para pessoas de uma certa idade, já dando-lhe condições, preparando-a para a ida para a espiritualidade, para o plano maior. Então, Theo, nós devemos cuidar dos nossos idosos, devemos acompanhá-los, fazer o que é possível. Hoje há instituições especializadas, né? Eu mesmo, quando ficar mais idoso, por não pensar dar trabalho para meus familiares, eu espontaneamente vou pedir para passar a ser cuidado numa instituição dessas. E não há nenhum descaso, não há nenhum desprezo dos filhos, não. Nos tempos atuais, isso faz bem, são médicos, enfermeiros, cuidadores especializados nessa área.
Então não se trata aí de descaso, não. Trata-se de atenção para com o idoso. Mas chegando ao plano espiritual, a gente vai ter uma outra visão da vida, vai entender que muitas coisas que agora a gente considera como, vamos dizer assim, desagradáveis, nada mais são do que preparativos para o nosso retorno à vida espiritual.